crises para sempre, como se fosse possível uma família sem crises. Mas vamos lá. Então, você está passando por algum momento difícil na sua relação, ou já passou certamente. E às vezes você fica, meu Deus, será que o amor da gente acabou? Será que a gente realmente chegou ao fim? Essa pergunta é justa. Mas às vezes, as crises nas relações nada tem a ver com a relação. Às vezes, você está passando por um grande problema no trabalho. Às vezes, a pessoa que você ama está tendo um grande problema com a família dele de origem e não a família que vocês formaram ou estão formando. Ou seja, há N motivos para que crises pessoais se pareçam com crises na relação. E aí, como é que eu vou saber que minha relação bateu no iceberg feito Titanic, como eu falei, e está naufragando? Para saber isso, você vai se fazer 3 perguntinhas e com muita honestidade você vai tentar respondê-las. A primeira pergunta é a seguinte: apesar de todas as dificuldades que a relação está passando, existe reciprocidade entre a gente? Você faz, você se doa, tenta atender às necessidades e à expectativa do outro, você investe nessa relação, você faz o seu melhor. Isto é retribuído. Independentemente do clima, independentemente do outro estar empregado, desempregado, com dinheiro, com boleto, sem boleto, não importa. Há retribuição. Ou você se sente como alguém que sozinha empurrasse uma pedra ladeira acima. Porque sim, há momentos em que é preciso empurrar a pedra ladeira acima. Nem sempre a pedra rola com facilidade sozinha. Mas eu estou empurrando essa pedra a 2, ou a gente está empurrando cada um uma pedra individualmente. E você vai passar a observar o seu comportamento e como é que isso se reverte nessa relação. Quase como quem se ausentasse da cena e assistisse um filme. Então comece de fato a dar o seu melhor, a fazer o que você pode e a observar. A segunda pergunta é: o seu nível de expectativa nessa relação é real? Às vezes, não é a relação que está em crise. Às vezes, eu tenho um nível de expectativa que simplesmente é fantasioso. O outro não pode me dar aquilo. Ele não tem aquilo para me dar. Não é que ele não queira, ele não pode. Ou ele não pode fisicamente, ou ele não pode psicologicamente, ou ele não pode por temperamento. Então, fulano nunca quer ir à festa comigo, fulana nunca quer fazer tal coisa comigo. Ela não quer, ou ela realmente não pode, não consegue, não tem a ver com ela. Ah, mas quando a gente começou era... Esqueça. A pessoa que você começou a viver muda, como você também muda. E é preciso entender que sim, ao longo da relação a pessoa vai mudando. E às vezes expectativas que eu tenho, elas começam a não ser reais. Expectativas sexuais, por exemplo. À medida que a gente vai tendo mais intimidade ou mesmo vai envelhecendo, aqueles rompantes sexuais tendem a desaparecer, não é mais com tanta frequência. Então, o que eu quero é real. Às vezes, o outro não consegue, por exemplo, expressar tanto afeto como eu queria por ignorância. Às vezes, o outro não está no nível que eu estou. Porque quando eu conheci a pessoa, a gente estava assim. E de repente eu fui andando e o outro ficou para trás. Isso é possível? É possível que eu amadureça, que eu me desenvolva, que eu caminhe na frente do outro. E isso não precisa ser motivo de crítica, sabe por quê? Porque entender coisas, amadurecer, aprender novas coisas, esbarra em obstáculos internos. Então nem todo mundo aprende ou amadurece na mesma velocidade. Então, pergunte-se, as expectativas que eu tenho são reais? São possíveis?